Oi, oi, tudo bem? Eu tô aqui em Fairbanks para mostrar um pouquinho do principal local onde eu consegui a maior parte das informações, principalmente sobre a Dalton e sobre os parques daqui da região, aqui do Alasca. Fairbanks tem um dos maiores centros de informação. O de Anchorage é maior, mas eu não vou para Anchorage. E aí eu queria mostrar um pouquinho para vocês o centro de visitantes, que se chama Morris Thompson. É o centro de visitantes e informação turística aqui de Fairbanks. Fica no meio de uma praça linda, fica junto a uma praça muito bonita, e logo na entrada do parque tem esse arco com 100, deixa eu mostrar aqui, tem esse arco com 100 cabeças e chifres de alces e caribus. É impressionante, porque imaginar que tudo isso daqui eram bichos vivos. Aí, logo na entrada, tem 2 paraciclos lindos. Tem uma bicicleta, ainda tá cedo, o pessoal vem pra cá mais tarde. Mas aqui é um lugar mais de turista, então não é sempre que tem. Mas eu acho lindo esses paraciclos. Show! Esse é o Morris Thompson Centro de Informação Turística e Cultural. E uma coisa legal de ter vindo aqui, de visitar um centro cultural e entender um pouquinho da cultura, né, da história cultural local, é que você sabe um pouquinho da história, mas o mais surpreendente para mim aqui foi a quantidade de informação relacionada aos povos nativos. Eu fiquei sabendo que, inclusive, eles não gostam nem de ser chamados de povos nativos americanos, porque eles não se consideram americanos, eles se consideram povos nativos. Essa terra era deles. E mais ou menos como aconteceu no Brasil, esses povos ficaram isolados, tanto culturalmente quanto socialmente, e isso foi péssimo. Tanto que você encontra aqui na cidade, os nativos têm fama de bêbados, de drogados, e andam mesmo perambulando pela cidade de um jeito excluído, né? Totalmente à margem da sociedade. Eu vi pouquíssimos vamos entrar por aqui. Eu vi pouquíssimos nativos trabalhando. Eu vi bastante deles nas ruas. E sei que tem nos povoados, se você vai de avião até alguns locais, eles recebem os visitantes para
para fazer demonstrações culturais, mais ou menos como acontece com algumas tribos amazônicas ou ali do Mato Grosso. Bom, vamos entrar? Uma das coisas que deve ser bem legal ver aqui é a cultura athabasca de pesca. A pesca do salmão, ela é muito importante aqui para a cultura nativa. E os acampamentos de pesca tem sempre uma cabana para defumar o salmão e conservá-lo, porque pesca-se no verão, no final da primavera e verão, e depois tem que manter essa carne, essa fonte de proteína, uma fonte de proteína riquíssima em óleo, e que não acontece normalmente com os herbívoros, os grandes herbívoros daqui, as outras fontes de proteína. Então o salmão é mais do que saboroso, ele é também uma fonte importante de proteína e óleos. E aí aqui tem uma simulação, olha, que simula como que o salmão selvagem é muito mais vermelhinho, ele é mesmo dessa cor. Esse é de plástico, mas é bem legal. Dá pra pescar de duas formas, ou com rede ou com vara. E depois que se pesca, faz esses cortes na carne, coloca para secar e depois coloca para defumar numa cabana como essa. Bom, Fairbanks foi durante muito tempo a capital econômica e financeira, né? Financeira e política da região aqui do Alasca. Isso porque muito do ouro que era extraído nessa região era todo comercializado aqui em Fairbanks. O ouro a mineração ainda é uma das principais atividades da região. Você consegue uma licença, você pode explorar em terras públicas, mas você precisa de uma licença para explorar. Tem exploração de pequena escala e exploração de grande escala, e um montão de lenda de gente que ficou milionário com terras de 20, 30 acres e ficou milionário extraindo ouro. Na Dalton eu vi bastante áreas de exploração de ouro. Ainda tem uns restos de mina, mas parece que agora eles exploram mais pro interior. Os parques aqui no Alasca são de 1980. Foi o presidente Carter assinou passou no Congresso uma lei em que cria-se as áreas de interesse para conservação nas regiões do Ártico e aqui do Alasca, do sul do Alasca, mas isso só aconteceu depois que a linha de petróleo, a tubulação de condução do petróleo já tinha sido construída. Tinha uma pressão muito forte, principalmente para a criação de refúgios da fauna. A cultura de caça aqui no Alasca é muito forte e as pessoas locais pagam uma taxa para caçar durante a temporada de caça, e pessoas de fora pagam
bom dinheiro. Se paga pelo tipo de animal que você quer caçar. Então, se você... parece que o mais caro é o urso, mas você pode caçar lobo, alce, aves, raposa. E quanto mais em perigo ou mais vulnerável é o animal, mais cara é essa taxa. Eles controlam assim o número de indivíduos que vão ser caçados aqui na região. Bom, aqui no Alasca se tem cerca de 106 milhões de acres de áreas protegidas. Isso sem contar as áreas de propriedade indígena. Então, nem sempre você está numa área pública, às vezes você está numa área de reserva indígena e ali as restrições, assim como no Brasil, são diferentes das restrições de uma área protegida pública. Até 1850, meados de 1850, o Alasca era russo, não era terra norte-americana. Os Estados Unidos compraram dos russos as terras do Alasca, mas já se sabia que os russos exploravam petróleo aqui. Mas não era uma coisa, não era uma exploração fácil, não era simples, porque tinha que fazer perfuração e aí essa perfuração era relativamente cara e a quantidade de petróleo que os russos conseguiam tirar não era significativa. Quando eles venderam as terras para os norte-americanos, as buscas por petróleo de sondagem para busca de petróleo começou a aumentar significativamente. Em 1969, eles encontram e confirmam a presença de petróleo na bacia do Alasca, do Ártico. Bom, aí a partir daí começa uma corrida política, porque se sabe da possibilidade, se descobre petróleo, uma grande quantidade de petróleo e com um alto potencial de exploração. Isso ficou meio que em segredo até 1970 e começa então uma batalha para autorização dessa perfuração e o transporte desse material. Quando eles conseguem, no dia seguinte as obras começam uma operação de guerra gigantesca. Falam que a obra total custou cerca de 8 bilhões de dólares na época. A construção da linha da tubulação de condução do petróleo foi concluída em 1974. A obra toda custou cerca de 8 bilhões de dólares na época e eles não economizaram dinheiro. Foi uma coisa impressionante a operação de guerra. Eles trabalharam, dizem que até a época da chegada da tubulação de extração de petróleo, não se trabalhava no inverno aqui no Alasca. E foi com a chegada da indústria de petróleo, a chegada da pipeline, né, da linha e da estrada, da Dalton Highway, que foi feita para servir como estrada de manutenção e serviço do tubo, não se trabalhava no inverno. Hoje se trabalha nas estações de bombeamento e nas estações de manutenção e perfuração 24 horas por dia, 7 dias por semana. A indústria não para. É impressionante. No inverno ou no verão, dependendo do número de poços sendo perfurados,
o número de trabalhadores aumenta, flutua, principalmente lá em Dead Horse, lá em Prudhoe Bay. Mas a exploração não para em nenhum momento. A pipeline tem a extração de petróleo aqui no Alasca é muito controversa. Desde do impacto que a própria estrada e o tubo, a tubulação, causaram na tundra, numa área super isolada, numa área super selvagem, com animais muito sensíveis, com uma vegetação muito única e muito endêmica, muito do local, além do risco que se corre, tendo a quantidade de petróleo que é altamente corrosivo, cruzando essas áreas tão sensíveis, e o quanto isso afetou também a cultura nativa, porque começou-se então a explorar o petróleo na região, e os povos nativos sofreram muito com isso, porque perderam parte das suas terras, tiveram ali uma cultura completamente diferente, drasticamente inserida no seu meio, e aí isso foi determinante para o colapso de algumas aldeias, principalmente. Aqui no território do Alasca tem 11 grupos distintos de Athabascans, com cada um com suas características próprias, sua própria língua e principalmente seu próprio território e técnicas de caça e técnicas de exploração. Assim, esses grupos hoje são protegidos, essas comunidades hoje são relativamente protegidas, apesar de se estimar que os nativos tenham perdido cerca de 2 trilhões de dólares desde a chegada da exploração do petróleo e da mineração aqui no Alasca. Esses grupos hoje são relativamente, apesar de eles são muito pequenos, e ainda tentam sobreviver com quase nada de apoio, tanto político como econômico ou cultural aos seus processos nas aldeias. O povo Athabasco os ancestrais do povo Athabasco provavelmente chegaram aqui pelo Estreito de Bering, vindo pela Ásia. E quando os europeus chegaram aqui, eles já conheciam o ouro. O povo Athabasco tem uma expressão artística extremamente rica e muito elaborada. Eles expressam principalmente em esculturas, eles esculpem também em ossos e partes de animais, mas eles também costuram. A arte de desenhar com costura é uma das artes mais elaboradas do povo Athabasco. Hoje qualquer pessoa pode ir visitar uma vila Athabasca. Normalmente se vai de avião, monomotor ou bimotor, mas também é muito comum as pessoas viajarem de barco. Deixa eu mostrar que são umas embarcações. São umas embarcações rasas, assim, com umas chatas, parece, porque as águas são relativamente rasas e você consegue velejar por quilômetros e quilômetros para dentro do continente sem precisar sair de um barco.